Olá pessoal, meu nome é professor Jorge Benildo e hoje nós iremos falar sobre mudanças de estados físicos e misturas. Vamos lá dar uma olhada no quadro. Vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui os estados físicos e as mudanças de estado físico. Estado sólido. Olha como são as moléculas do estado sólido. Todas agrupadas. Estado líquido. Dá para ver que elas estão menos agrupadas. Tem mais espaço entre as moléculas. E no estado gasoso, mais espaço entre as moléculas ainda. Ok? Agora, o que é importante salientar na diferença entre eles? A forma e o volume. Vamos aqui no gelo, que está água no estado sólido, a forma é constante e o volume é constante. Lembrando que volume é espaço ocupado. Aqui, no copo com água, a forma no estado líquido varia. Se eu pegar um copo com água e colocar numa xícara, a água ela vai ter a forma da xícara, ok? O volume não muda, o espaço ocupado total não muda, só a forma. Já o gasoso, ele varia tanto a forma quanto o volume. Ele pode variar a forma, pode ficar quadrado, triangular, enfim. E o volume dele pode variar o espaço ocupado dele, ambos, ok? Agora, para as mudanças de estado, a variação depende de aumento ou diminuição de temperatura. Outra coisa que pode variar é a pressão. Você aumentar a temperatura é a mesma coisa que diminuir a pressão. E diminuir a temperatura é o inverso da pressão também, ok? Agora, quais são os nomes das mudanças de estado? Se eu aumentar a temperatura do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Também chamado de evaporação ou ebulição. Gasoso para o líquido, liquefação. Líquido para o sólido, solidificação. E se houver a mudança direta do gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso, sublimação. Uma coisa importante nós temos que falar é ponto de ebulição e ponto de fusão. Ponto de fusão é o quê? Tá aqui na fusão, é a temperatura do momento da mudança do estado sólido para o líquido. E ponto de ebulição é a temperatura do momento do estado líquido para o gasoso. Okay? Vamos agora falar sobre misturas. Agora, primeiro vendo a diferença entre substância pura e mistura. O que é uma substância pura? É aquela que tem apenas um componente, ok? Esse componente pode ser uma substância simples ou uma substância composta. Pode ser um copo com água, que é H2O, a substância composta, ou num ambiente que tem apenas O2, que é o gás oxigênio. Já a mistura é que tem mais de um componente. Mais de um componente, ok? Ela pode ser homogênea ou heterogênea. Qual a diferença entre homogênea e heterogênea? Aqui é a diferença em número de componentes, aqui é a diferença em número de fases. O que é fase? Fase é quantas coisas eu estou vendo. Por exemplo, se eu misturar água e álcool, eu vou ver apenas uma coisa só, apenas uma fase. Agora, se eu misturar, deixa eu botar um maisinho aqui, se eu misturar água e óleo, eles não ficam juntos. Vai ficar um aqui e o outro aqui. Então tem mais de uma fase na heterogênea. E na homogênea, apenas uma fase. Agora, o que costuma cair no vestibular, cair na sua prova? Quais são as pegadinhas? E o que você tem que tomar cuidado? Aqui, ó, um exemplo é leite. O leite é uma mistura.
Todo mundo pensa que o leite é uma mistura homogênea, mas ele é uma mistura heterogênea, ok? Mesma coisa o sangue, tá? É outra pegadinha. Muita gente fala, o sangue eu vejo lá tudo vermelho, mas é uma mistura heterogênea, ok? No mais, são areia com água, você sabe que não se mistura, costuma ser mais fácil, ok? O leite e o sangue seriam as pegadinhas para isso aqui, ok? Agora vamos para um outro quadro. Gráfico, né? Agora ficou difícil. Não, mas vou explicar tranquilo, devagarinho, ok? A diferença dos gráficos de substância pura e mistura. Vemos aqui, substância pura. Vamos pegar a água, que é o mais básico. A água tem ponto de fusão 0 graus e ponto de ebulição 100 graus. Lembrando, o que é ponto de fusão? É a temperatura do momento em que ela passa do sólido para o líquido. E ponto de ebulição é a temperatura do momento em que ela passa do líquido para o gasoso. Então vamos lá. Aqui, vamos entender o gráfico. Isso aqui marca o tempo. É igual brincar de batalha naval. Isso aqui, a temperatura em graus Celsius. O tempo está passando e alguma coisa está acontecendo, ok? Aqui, ó. O tempo está passando e está esquentando, está esquentando. Opa! Aqui eu tenho gelo. Ok? Por que eu tenho gelo? Porque aqui é a água na temperatura abaixo de 0. Chega aqui, algo ocorre na água. Ok? Aqui é a água no estado sólido. A água vai se transformar em líquido, porque atingiu o ponto de ebulição. Aqui é o momento que ela está passando de sólido para líquido. Então aqui passou de 0, ela está no estado líquido. Aí ela vai esquentando. Ó, o tempo está passando. O tempo está passando. Imagina os números aqui, ó. 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. O tempo está passando. Aí vai indo, vai indo. A água está esquentando. Aí vai chegar aqui no 100 graus. O que é o 100 graus? Ponto de ebulição. A temperatura do momento que ela vai do líquido para o gasoso. Então aqui ocorre o momento da transformação do líquido para o gasoso. A partir daqui, passou de 100 a água do estado gasoso. Isso de uma substância pura. Okay? Eu usei como exemplo a água. Agora, uma mistura, o gráfico de uma mistura, a diferença é essa. Ó, aqui parece que está torto, mas está torto propositalmente. Porque o momento da mudança de estado é variável. Tá? E existem 2 tipos de gráfico. Existe também a mistura eutética e a mistura azeotrópica. Qual a diferença? Na mistura eutética, o ponto de fusão é reto. Ele fica só variável no ponto de ebulição. E a azeotrópica é o contrário. Ela fica reta no ponto de ebulição. E o ponto de fusão é variável. Ok? Um outro conceito importante quando nós falamos de mistura, de soluções, é soluto, solvente e solução. O que seria isso? Soluto é a substância que é dissolvida. Solvente é a substância que dissolve. E solução é a mistura das duas. Ok? Por exemplo, vou dar 3 exemplos aqui para ficar mais claro isso aí. Se eu misturar 100 ml de água com sal, quem que vai ser dissolvido? O sal, que seria o soluto. E quem dissolve a água é o solvente. Um outro exemplo, se eu misturar 100 ml de álcool com 200 ml de vinagre, como é que a gente vai saber quem que é o soluto e quem é o solvente? Nesse caso, o solvente será aquele que estiver em maior quantidade. Então aqui no caso, o solvente é solvente é o vinagre. E o soluto é o álcool, por causa da quantidade. Aí nesse caso eu tenho 100 ml de água e 500 ml de álcool. Quem que está em maior quantidade? O álcool. Ah, então o álcool é o solvente. Não nesse caso. Porque a água é o solvente universal. Então ele sempre será o solvente
independente da quantidade. Ok? Com ausência de água, você tem que ver, o solvente vai ser o que tiver em maior quantidade. Uma outra coisa importante, quando a gente fala de solução, é saber a definição de hidrossolúveis e lipossolúveis. Os hidrossolúveis são os solutos que se dissolvem em água. E os lipossolúveis são os que dissolvem na gordura. A gente viu muito isso se vê muito isso em biologia também. É um conceito muito importante. Vamos agora dar uma olhada em umas questões para trabalhar os conteúdos que a gente viu hoje, ok? Então, eu separei aqui 3 questões bem importantes, a primeira logo já do Enem, para trabalharmos os nossos conteúdos. Vamos lá. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase. E a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve o calor do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido o calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. A transformação mencionada no texto é o ponto está aqui, ó. Algumas moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir a atmosfera. Ó. Ou seja, do estado líquido, ela está subindo para a atmosfera, está se transformando o quê? De líquido para gasoso. Então vamos lá. Lembrando, o que é fusão? É a passagem do estado sólido para o líquido. Liquefação, gasoso para o líquido. Evaporação também é chamada de vaporização, que nós vimos, né? Que é do estado líquido para o gasoso. Então essa é a resposta. Vamos aproveitar para ver os outros. Solidificação é o estado líquido para o sólido. E condensação é a mesma coisa que liquefação, que é estado gasoso para o líquido. Ok? Mais uma questão. Considerando os seguintes sistemas: nitrogênio seria o gás nitrogênio, N2, e oxigênio, O2. Álcool hidratado é o álcool mais água. Água com mercúrio. Muito cuidado com esse mercúrio aqui. Muita gente, quando fala mercúrio, pensa naquele remédio que a gente põe no machucado, mas não é não. Esse mercúrio, quando falar mercúrio, é aquele metalzinho que tem no termômetro, ok? Assinale a alternativa correta. A. Os 3 sistemas são homogêneos? N2 com A2 é um sistema homogêneo, mistura, né? Você vê uma coisa só. Lembrando, sistema não necessariamente é uma mistura. Pode ser água com gelo, é um sistema heterogêneo, por exemplo. E é apenas um componente, não é uma mistura. Ok? Segundo, álcool hidratado. Álcool e água. É homogêneo? É. Agora, água com mercúrio não se mistura, é heterogêneo. Então, essa não é. O sistema 1 é homogêneo, uma mistura de gases, e formada por substância simples. É essa aqui. Agora vamos continuar vendo os outros. Que a gente aproveita e aprende mais conteúdo. O sistema 2 é homogêneo, e formado por substância simples e composta. Não. H2 é composta, a água é composta, e o álcool é composto também, então não é. O sistema 3, água e mercúrio, é heterogêneo. É sim, e formado por substâncias compostas. O mercúrio não é composto, é uma substância simples. O sistema 3 é uma solução formada por água e mercúrio. Não é uma solução, lembra que nós falamos? Solução é soluto mais solvente. O mercúrio teria que ser diluído na água, isso não ocorre, então não é uma solução. Então essa aqui também não é.
Terceiro, adicionando-se excesso de água à mistura formada por sal de cozinha, areia e açúcar, obtém-se um sistema. Agora nós temos que imaginar isso aqui. Água, sal, açúcar e areia. Vamos imaginar se nós misturarmos tudo isso. O que se misturaria com o que? O que formaria uma fase e o que não formaria. Água, sal e açúcar, lembra o soro caseiro? Ia formar o soro caseiro. Os três. E a areia não iria se dissolver nisso, ficar misturado. Ou seja, olha aqui, ó, duas fases. Vamos ver agora as respostas. É homogêneo? Não. É homogêneo? Não. É heterogêneo? É. Monofásico com uma fase só? Não. É heterogêneo? É. É bifásico, tem duas fases? É. Letra D. É heterogêneo? Não. Aliás, heterogêneo é, mas não é trifásico. Então, é letra D. Ok? Então foi isso aí a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Eu deixei aqui o meu Instagram, Química Resumida. Vocês podem também se inscrever no canal. E qualquer dúvida também vocês podem comentar, fazer perguntas, dar sugestões. Ok? E toda semana vamos tentar fazer mais um vídeo. E até o próximo. Obrigado!